As palavras têm um poder muito maior do que imaginamos. Elas não são simples ferramentas de comunicação. Elas são as sementes da nossa realidade, as pontes que ligam o mundo interior ao exterior, e são capazes de moldar nosso destino e o da humanidade. Em muitas culturas e religiões, as palavras sempre foram vistas como canais sagrados, portadoras de sabedoria divina e forças cósmicas. Seja no Antigo Egito, nas escrituras sagradas do cristianismo ou em tradições místicas de diferentes culturas ao longo da história, as palavras carregam consigo uma magia profunda e transformadora. Elas não são apenas sons ou símbolos arbitrários, cada palavra pronunciada, lida ou pensada tem a capacidade de criar, de destruir, de elevar ou de abalar. Esse poder, muitas vezes invisível, tem a capacidade de alterar a nossa percepção da realidade e até de influenciar o nosso futuro. O significado sagrado das palavras. Desde tempos imemoriais, as palavras têm sido vistas como uma encarnação da sabedoria divina e da verdade espiritual. Elas são um elo direto com o transcendente, com o sagrado, e com o que há de mais profundo em nosso ser. No cristianismo, por exemplo, o Evangelho de João começa com uma frase que expressa de forma clara e profunda esse poder: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa passagem revela a crença de que a palavra, a linguagem, tem o poder de criar o universo, de dar forma ao caos primordial e de manifestar a realidade que experimentamos. Se pensarmos bem, as palavras que usamos todos os dias não são meros instrumentos para transmitir informações. Elas são a forma como conseguimos expressar nossos pensamentos, sentimentos e desejos mais íntimos. A palavra falada ou escrita tem o poder de criar conexões entre as pessoas, de construir pontes entre mundos internos e externos, de criar empatia, amor e compreensão. Porém, como veremos, esse poder das palavras não se limita à criação de realidades positivas ou ao fortalecimento dos laços humanos. Elas também têm uma natureza dual, sendo capazes de gerar tanto luz quanto escuridão, entendimento ou confusão, cura ou dor. Esse poder dual exige de nós uma consciência profunda sobre o que falamos, como falamos e o impacto que nossas palavras têm sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. A dualidade das palavras, luz e sombra. As palavras têm um grande poder, mas, como todo poder, elas vêm com responsabilidades. Elas podem iluminar, mas também podem obscurecer. Elas podem construir, mas também podem destruir. Através da linguagem, podemos transmitir mensagens de amor, esperança e inspiração, mas também podemos espalhar medo, ódio e confusão. A verdadeira força das palavras está em sua capacidade de carregar múltiplos significados e de serem interpretadas de formas diferentes, dependendo do contexto, da cultura e das perspectivas pessoais de quem as ouve ou as lê. Em um nível mais profundo, é essencial compreender que as palavras possuem um poder vibratório. Isso significa que tudo o que dizemos, seja de forma consciente ou não, emite uma frequência energética. Palavras positivas, carregadas de amor, de compaixão, de harmonia, têm a capacidade de elevar a nossa vibração e a vibração dos outros. Já palavras negativas, de crítica, julgamento ou rancor, tendem a diminuir a nossa energia e criar padrões vibratórios densos, prejudiciais, tanto para quem as emite quanto para quem as recebe. Limitações da linguagem, o incompleto e o indefinido. Embora as palavras possuam um imenso poder, elas também têm suas limitações. Como ferramentas de comunicação, as palavras não podem captar toda a complexidade da experiência humana. Elas são, por natureza, simplificações da realidade, classificações que tentam transformar o infinito em finito. Isso é particularmente evidente quando tentamos transmitir nossas emoções mais profundas, como a alegria transcendental de uma experiência espiritual ou a dor avassaladora da perda de um ente querido. Muitas vezes, a linguagem falha em capturar a totalidade desses sentimentos. O poeta John Keats se referia a essa limitação como capacidade negativa, a capacidade de aceitar a ambiguidade, a incerteza e o mistério que a linguagem não consegue explicar completamente.
Essa é uma das razões pelas quais as palavras podem ser interpretadas de maneiras tão diferentes de pessoa para pessoa e de cultura para cultura. A palavra amor, por exemplo, pode evocar diferentes sentimentos e imagens em uma pessoa que cresceu em uma cultura ocidental em comparação com alguém de uma cultura oriental. Ou mesmo o conceito de justiça pode ter significados e conotações variadas, dependendo do contexto histórico e social. O poder da linguagem mágica, palavras como feitiço. Em muitas civilizações antigas, as palavras eram vistas como poderosas e místicas. Não eram apenas veículos de comunicação, mas conduziam forças invisíveis do universo, podendo moldar a realidade e influenciar o destino. Acreditava-se que, ao usar determinadas palavras ou frases em rituais e encantamentos, poderia-se invocar divindades, curar doenças, proteger-se de forças negativas ou até manipular o ambiente ao redor. No Egito Antigo, na Grécia, na Mesopotâmia e em muitas outras culturas, os feitiços e mantras eram recitados com a intenção de manifestar poder e transformação. Hoje, muitos ainda utilizam mantras e afirmações para reprogramar a mente e manifestar seus desejos. A repetição de palavras com intenção consciente tem o poder de mudar nossa vibração interna, alinhar nossos pensamentos e emoções com nossas intenções mais profundas e criar uma realidade mais positiva e harmoniosa. Isso nos leva a um ponto fundamental: as palavras são energia. A energia vibracional das palavras, impacto no mundo interior e exterior. Cada palavra que pronunciamos cria uma ressonância, um impacto vibracional no universo. As palavras não são apenas sons que caem no ar, elas são frequências que ecoam em nossa mente, corpo e ao nosso redor. Quando dizemos algo com intenção positiva, essa energia se reflete em nós e nas pessoas com quem nos comunicamos. Palavras de gratidão, de encorajamento, de compaixão, têm o poder de curar, de iluminar, de gerar mudanças positivas em nossa vida e na vida dos outros. Por outro lado, palavras de julgamento, crítica ou raiva, criam uma energia negativa que pode se acumular dentro de nós e até afetar nossa saúde emocional e física. Isso nos leva a refletir sobre a responsabilidade que temos com o que dizemos. Se somos conscientes do poder das palavras, podemos escolher usá-las para criar a realidade que desejamos, tanto a nível individual quanto coletivo. A linguagem comum, conectando mentes e corações. Em um mundo cada vez mais globalizado e diverso, a importância de uma linguagem comum nunca foi tão grande. A linguagem não é apenas uma ferramenta para a troca de informações, ela é também um veículo de conexão. Quando encontramos uma linguagem comum, conseguimos superar barreiras culturais, geográficas e psicológicas, estabelecendo um ponto de contato entre diferentes mundos. No entanto, essa linguagem comum vai além do simples uso de palavras. Ela também envolve a compreensão mútua, o respeito e a empatia. Em uma sociedade diversificada, a linguagem comum serve como uma ponte que une as pessoas, cria um senso de pertencimento e fortalece o tecido social. Ao falarmos a mesma língua, não apenas estamos trocando palavras, mas estamos compartilhando experiências, emoções e sonhos. A importância de uma linguagem simples e honesta. A simplicidade é um dos maiores tesouros da comunicação. Em um mundo repleto de complexidade e confusão, palavras simples e honestas têm o poder de cortar através da neblina e criar clareza. A simplicidade na linguagem não é apenas uma questão de estilo, é uma forma de facilitar o entendimento, de criar uma comunicação verdadeira e de estabelecer vínculos profundos entre as pessoas. Uma linguagem simples e direta ajuda a evitar mal-entendidos e a cultivar a confiança, permitindo que nos conectemos de maneira mais genuína. Essa simplicidade é especialmente importante quando falamos com crianças. Quando expomos as crianças a uma linguagem clara e acessível, elas não apenas aprendem a se comunicar, mas também adquirem uma base sólida para compreender o mundo à sua volta. Esse é o poder da linguagem simples, ela não só transmite conhecimento, mas também ensina a importância de ser autêntico, transparente e genuíno em todas as formas de comunicação. O poder de usar as palavras com consciência.
Agora que você compreendeu o imenso poder que as palavras carregam, é hora de refletir sobre o impacto que elas têm na sua vida. Cada palavra que você pronuncia tem o poder de criar ou destruir, de iluminar ou obscurecer. No Consciência, acreditamos que, ao tomarmos consciência do poder das palavras, podemos transformar nossas vidas e o mundo ao nosso redor de forma positiva e significativa. Se você sentiu que esse conteúdo tocou algo profundo dentro de você, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilhe com as pessoas que também precisam.